Olá, bora mergulhar de cabeça hoje numa das parábolas mais famosas da Bíblia, a das 10 virgens. Uma história que fala sobre preparação, sobre vigilância e que, nossa, continua super relevante. Vamos tentar entender o porquê. A história já começa jogando a gente no meio de uma festa de casamento daquela época. Tenta imaginar a cena. 10 moças, cada uma com sua lamparina, esperando a chegada do noivo. A expectativa devia estar lá no alto, né? Um momento de pura celebração. Mas olha, é super importante a gente lembrar que essa história, contada por Jesus, não é só um relato literal. É uma parábola, ou seja, ela é cheia de símbolos. A ideia aqui é ensinar algo muito mais profundo sobre o que realmente significa estar preparado. E logo de cara, a gente já vê uma divisão bem clara no grupo. De um lado, 5 virgens que a Bíblia chama de prudentes. Do outro, 5 chamadas de loucas. E a diferença entre elas parece uma coisinha de nada, ter um pouco de azeite extra. Só que essa pequena decisão, ela vai mudar tudo. Tá, mas quem são essas 10 virgens afinal? Então, elas representam todo mundo que se considera cristão, sabe? Todos que dizem estar esperando a volta de Jesus. Tanto aqueles que estão genuinamente preparados, quanto os que no fundo não estão. Para a gente sacar a profundidade dessa parábola, a gente precisa decifrar os símbolos principais, as lâmpadas e o azeite. Eles são tipo assim a chave para a gente destravar a mensagem central da história. Então, vamos lá. O que será que esses objetos representam de verdade? Bora dar uma olhada no significado de cada um. Primeiro as lâmpadas. Um detalhe importante é que todas as 10 tinham uma lâmpada. Elas são símbolo da palavra de Deus. É o conhecimento que está ali disponível para todo mundo, a luz que serve de guia no escuro. E o azeite? É aqui que o jogo vira. O azeite simboliza o Espírito Santo. A grande sacada é que não adianta nada ter a lâmpada, que é a palavra, sem o combustível, que é o Espírito, para fazer ela brilhar de verdade, entende? É aquela força interior que transforma o conhecimento em vida. No fim das contas, ter a lâmpada era só o básico. O que realmente fez toda a diferença foi a reserva de azeite. Era essa presença constante do Espírito que separou quem estava realmente preparado para aguentar a espera, por mais longa que fosse. E aí a história dá uma virada bem interessante. O noivo demora muito para chegar. E essa espera longa acaba tendo o mesmo efeito em todas as 10 virgens, sem exceção. A palavra mais importante aqui é todas. A demora do noivo fez com que tanto as prudentes quanto as loucas pegassem no sono. Isso é muito simbólico, né? Mostra como a espera, o cansaço da jornada pode afetar todo mundo, não importa o quão preparado alguém se ache. Mas que sono é esse? Não é só fechar o olho. Claro, é um tipo de sonolência espiritual. E ela pode vir de várias coisas. Daquela sensação de que a promessa está demorando demais, da tristeza, do cansaço físico e espiritual, da pura preguiça, ou até de uma liderança que não alimenta a fé direito. Só que, apesar dessa tendência natural de cochilar na fé, as Escrituras dão um verdadeiro chacoalhão. A mensagem é bem direta. O tempo está passando e já passou da hora de acordar porque o momento final está cada vez mais perto. Então, quando ninguém mais esperava, bem no meio da noite, a longa espera acaba de um jeito super repentino. A gente chega no clímax da história, o momento da verdade. De repente, na escuridão, um grito. O noivo vem aí! Saiam para encontrá-lo! Imagina o susto e a correria. Era o momento que todas esperavam. A hora de, finalmente, colocar toda aquela preparação à prova. E é exatamente nesse ponto que a falta de preparo se transforma numa crise gigantesca. As virgens loucas olham para suas lâmpadas e percebem o desastre. A luz está quase apagando. O azeite delas acabou. No desespero, elas correm para as prudentes pedindo um pouco de azeite. Mas a resposta é não. E aqui tem um ponto fundamental da história. Essa preparação, o azeite, é algo pessoal e que não dá para transferir. Ninguém pode emprestar no último minuto. Mas afinal, o que de fato separa a prudência da loucura nessa história? A gente vai ver que a diferença é muito, mas muito maior do que só ter um pouquinho de azeite a mais. Pois é, a diferença entre os dois grupos é profunda. As prudentes não só ouvem a palavra, elas vivem a palavra. São generosas, são humildes. Já as loucas, elas até ouvem, mas não colocam em prática. São egoístas, correm atrás das coisas do mundo e acabam desperdiçando as oportunidades. E assim, a gente chega no final da parábola e na sua lição mais dura. O destino de cada grupo mostra sem rodeios qual é a consequência de estar preparado e de não estar.
As prudentes, as que estavam prontas, conseguem entrar na festa com o noivo. A recompensa delas chegou. E logo em seguida, um detalhe crucial. A porta se fecha. Acabou. O tempo para entrar terminou. Quando as outras finalmente conseguem comprar o azeite e voltam correndo, já é tarde demais. Elas batem, gritam, mas a resposta do noivo é terrível e definitiva. Eu lhes digo a verdade, não as conheço. A oportunidade simplesmente passou. Então, a grande moral da história, o ponto central de tudo é este. A preparação espiritual não é algo que dá para improvisar. Não dá para deixar para a última hora. É um processo, algo que se constrói todo dia, mantendo o vaso sempre com azeite. E no final das contas, a parábola deixa uma pergunta muito pessoal no ar, para cada um de nós. Se o chamado acontecesse hoje, agora, como estaria a nossa lâmpada? Estaria acesa, brilhando forte, ou estaria se apagando por falta de azeite? É uma reflexão em tanto, né?